atividade que diz assim: dois meninos conversando, né? Ele fala: qualquer número natural do sistema de numeração decimal pode ser representado pelo símbolo 10. Igual o professor explicou, porque o sistema de numeração decimal, a base é 10, tá? Chamamos dígitos ou algarismo, ou também numeral, tá bom? O sistema de numeração decimal agrupamos de 10 em 10, tá? Então já foi falado. Tá, aí vem a primeira pergunta. Quais são os 10 símbolos do sistema de numeração decimal? Os 10 símbolos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Né? O professor falou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 são os números decimais do sistema de numeração decimal, né? Que são significativos, que possuem valores, mais o 0, que não é um número significativo, mas ele também entra como símbolos do sistema de numeração decimal, certo? Tá. Letra B, nós temos aí os material dourado. Nós temos algumas bolinhas no primeiro, no segundo 3 barrinhas, no terceiro nós temos um quadradinho e por último ali nós temos o cubo. O professor não falou do cubo, o professor mostrou só essa que é a unidade, o professor mostrou a dezena e o professor mostrou também o tablete de 100 unidades, certo? Porém, existe o cubo, né, que tem 1000 unidades, tá? Passando para a atividade 2, a gente temos alguns potinhos aí e vocês vão fazer de acordo do que está pedindo as questões. Antes de mais nada, antes de falar que você não sabe fazer, leia. Presta atenção no que está pedindo a tarefinha. Não é difícil, a tarefa é fácil. O livro em si ele já vai ensinando vocês. As perguntas são fáceis, tá? Não tem nada difícil, nada. Tá, vamos lá, continuando. Então, na número 2, temos a letra A, né? No total, quantas miçangas há nos potes abaixo? Aí ele pergunta aí, tá mostrando, né? Cada pote tem tantas miçanguinhas e aí vocês vão contar e saber e colocar aí quantas miçangas possui. Tá? Então, essa parte aí a gente já esclareceu, tá? Depois, a gente tem a atividade da folha. Essas duas atividades aqui são para fazer hoje, tá? Na aula de hoje, que é a atividade do dia 4, certo? Então, nós temos aqui para vocês, já tem ó, a primeira atividade que é a letra A, ela já está respondida, tá? Ó, qual é o valor relativo do 4? A posição do 4 é 400, que tem 400 unidades. Valor do 6, 60, então 60 unidades. Valor do 5, aqui é a unidade. Quantas unidades nós temos? Só temos 5. Tá? Então assim sim. Tá. Esse lado aqui tem o primeiro exemplo em todas as atividades, mas desse lado aqui não tem, tá? É assim. Vocês têm aí, acompanha na folha comigo, e vocês vão entender. Vocês têm a questão 1, 2, 3, 4 e 5. Na questão 1, nós temos da letra A até a letra G para nós respondermos. O que nós respondermos aí vai ser em relação ao valor do carro. Tá? Tem um carrinho do lado aí, tem um valor dele de compra. Esse valor é R$ 48.990 à vista. Tá? Então, o primeiro quadro, que é esse quadrinho aqui, ó, para facilitar vocês colocam quem que é a unidade, quem é a dezena, quem é a centena, quem é a unidade de milhar, quem é a dezena de milhar, quem é a centena de milhar. Né? O professor vai falar já dessas classes aqui, tá bom? E aí tem as perguntas. Quantas ordens tem esse número? Né? Então é só você contar quantos algarismos tem esse número que você vai saber quantas ordens ele tem. Né? 48.990 são 5
ordens. Então, a letra A aí o professor já respondeu. Então, esse algarismo ele tem 5 ordens, tá ok? Tá, e assim vocês vão respondendo as questões que for pedindo. Escreva com o algarismo o número formado. E aqui na número 2, é como você lê o número. Por exemplo, questão A, 7 dezenas e 6 unidades. 7 dezenas e 6 unidades. Se uma dezena é 10, 7 dezenas é 70. Então, 76, tá? 76. Vai escrever em forma de número, tá? Forma de número. 76. Pronto, representei a alternativa. É assim que vocês vão fazer na 2, tá bom? E assim por diante. Só ler e fazer, tá? Só para nós voltarmos aqui e falar um pouco sobre as ordens e classe, tá? Sobre ordens e classe, a gente tem a primeira classe, que foi a classe que o professor representou para vocês, que é a classe simples, unidade, dezena e centena, tá? Classe, né? Essa classe aqui é chamada de classe das unidades. Depois nós temos a classe dos milhares, né? São compostas por 6 algarismos, tá? São compostas por 6 algarismos. Aqui nós temos, vamos dividir no meio. Unidade, dezena, centena. Unidade, dezena, centena. Né? Tá. Em cima nós temos a classe. Primeira classe. Segunda. Classe. A segunda classe é a classe dos milhares. Então, aqui já é 1000. Então, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar, certo? Quando você vai representar um número, deixa eu ver se eu consigo um número aqui, tá? 9.973.852. Então, quando eu vou colocar esse número aqui, eu sempre pegando da direita para a esquerda, eu venho representando o número. Ó. Quem é a unidade da primeira classe, que é a classe das unidades? É o 2. Quem que é a dezena? É o 5. Quem que é a centena? 8. Aqui nós já vamos para a segunda classe. Até aqui eu só tinha 852. Só. A segunda classe é do 1000, do 10.000 e do 100.000. Então eu tenho o 3 vai representar a unidade de milhar, porque aí ele representa 3.000. Então logo, unidade de milhar. Tá? Dezena de milhar é o 7, que está representando 70.000. Né? Então aqui nós vamos colocar o 7. E o por último, o 9, que representa 900.000. Então aqui na segunda classe das centenas de milhar, tá? E aí a próxima classe é a classe dos milhões, tá? Então, ao todo, são 3 classes com 9 ordens, tá? Então, os algarismos, eles possuem 9 ordens. Aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Não sei se no meu livro vai conseguir mostrar. Esse aí não tem esse livro, tá? É o livro básico que eu sigo, tá? Então, aqui, assim, depois eu vou ver o que eu posso fazer para mandar para vocês isso aqui.
as 3 classes, a primeira classe, segunda classe e terceira classe, tá? São a classe das unidades, milhões e milhares e milhões, tá? Primeira ordem, segunda e terceira. Quarta ordem já entra na unidade de milhar. Quinta ordem, dezena de milhar. Sexta ordem, centena de milhar. Sétima ordem, unidade de milhar. Oitava ordem, dezena de milhões. E a nona ordem, a centena de milhões. Então, são 3 classes com 9 ordens, tá bom? Para a gente escrever os números grandes aí. Então, essa é a classificação, né, dos números. Para a atividade de hoje, já passando para essa segunda parte aqui, tá bem fácil, não precisa ter muita dúvida, tá? Depois nós temos ali uma terceira, mais algumas atividades. Tá bem fácil, bem simples, leia, presta atenção. Quer assistir o vídeo, assista de novo, tá? Eu vou disponibilizar no YouTube, tá? Só entrar lá, assistir a hora que vocês quiserem, tá? Então, já a gente vai passar para o próximo conteúdo. Como aqui a gente pode ficar muito em cima, então a gente tem que ser bem rápido no que a gente fala, e vocês vão ter que, surgiu dúvida, vai ter que estar buscando mais, porque se fosse uma sala de aula, seria aqui umas 2 aulas só falando sobre isso aí, tá? Então, coleguinha, só para a gente finalizar aqui essa aula de hoje, né, e vocês terão aí para fazer os exercícios, nós temos os exercícios no livro, tá? Que é onde vocês acompanham, né? Bonitinho, que está no livro, o que tem que fazer, o que tem que fazer. Então, as atividades são da página 14 e página 15, tá? Depois nós temos, aqui na página 16 e 17, valor posicional, a gente tem do exercício 1 ao exercício 4, tá? E aí, então, a gente vai fazer todas as atividades da página 14, página 15, tá? E vamos fazer as atividades da página 16 e 17, tá bom? E nós temos aqui essa atividade também, que é para vocês fazerem, tá bom? Então, boas atividades, espero